Você observa o funcionamento dos reatores nucleares. Um reator nuclear, ele funciona como? É a mesma fissão, só que você coloca eletrodos de grafite que absorvem parte dos nêutrons. Então, quando você começa a gerenciar a reação em cadeia e produz muito nêutron, se esses muitos nêutrons gerados necessariamente ficarem espalhados lá dentro, vão gerar o descontrole. Mas se você jogou eletrodos de carbono, por exemplo, que absorvem esses nêutrons, os que vão sobrar dentro do reator estarão em pequena quantidade. Logo, essa reação passa a ser controlada. E a energia sendo gerada dentro desse controle é encaminhada para o nosso uso diário. Então, uma usina nuclear tem como seu reator um recipiente onde uma reação em cadeia sob controle vai acontecer dentro do processo. Essa é a base de funcionamento desse reator. Vamos falar agora da contrapartida da fissão. O sonho da nossa realização futura, a fusão nuclear. Como é que funciona uma fusão nuclear? Necessariamente ela é o processo inverso ao da fissão nuclear. Na fusão, você tenta pegar dois núcleos pequenininhos e fundi-los, tornando um elemento maior. Só que isso aumenta o cinturão de estabilidade desses elementos. Esse núcleo um pouco maior é bem mais estável e, ao mesmo tempo, gera quantidades imensas de energia. Pô, então, Edson, eu vou produzir energia à beça. Sim, vai. Mas com um elemento mais estável. Sim, logo menos radioatividade, menos problemas nocivos à saúde e etc. Então, a fusão nuclear é a base do nosso sonho. Sim, só que até hoje a ciência não conseguiu produzir uma fusão nuclear à temperatura ambiente. Ela só se consegue fazer em temperaturas muito elevadas. Esse é o processo de inibição dela. Esse é o processo que a gente ainda não conseguiu isso. É importante entender, inclusive, que a energia das estrelas, como o Sol para a gente, acontece por fusão nuclear. Basicamente, é como se 8 bombas de hidrogênio explodissem por segundo na superfície do Sol. É essa energia gerada por ele que chega até a gente e que ilumina basicamente toda a nossa vida e gera o calor necessário para a sobrevivência. Nós hoje tentamos fazer um sol aqui na Terra, quer dizer, uma fusão nuclear. Só que nenhum país do mundo conseguiu ainda ter essa fusão nuclear no processo. Vamos observar esse exemplo de fusão nuclear. O hidrogênio 1,3, o trítio, funde com o hidrogênio 1,2, o deutério. Na fusão desses dois átomos mínimos, gera, olha a setinha, o hélio 2,4, mais um nêutron que é liberado. Mas o interessante do processo é perceber que os núcleos fundidos eram pequenos e que se gerou um átomo maior. Vamos observar agora alguns exercícios. Primeiro exercício. Verifique a qual das 3 famílias radioativas naturais pertencem os isótopos. A. Proctínio 91234. B. Bismuto 83210. C. Chumbo 82211. D. Polônio 84212. Observa que nesse tipo de exercício você vai ver a aplicação direta daquela questão da família que foi informada. O que você faz? Pega a massa de cada elemento, divide por 4 e verifica o resto que deu. Se der resto 0, família do tório. Se der resto 1, família do netúnio. Se der resto 2, família do urânio. Se der resto 3, família do actínio. Vamos acompanhar essa solução então. Letra A. Proctínio 234. 234 dividido por 4, 58. Resto 2. Então é da família do urânio. Letra B. Bismuto 210. 210 dividido por 4, 52. Resto 2, família do urânio.
C. Chumbo 211. 211 dividido por 4, 52. Resto 3, família do actínio. E letra D. Polônio 212. 212 dividido por 4, 53. Resto 0, família do tório. Como você percebeu, identificar a família de um elemento é apenas observar a divisão da sua massa por 4 e verificar o resto da conta. Com isso, você consegue resolver qualquer exercício de identificação de família. Vamos então agora resolver um outro exercício. As figuras a seguir representam reações nucleares. O núcleo inicial, urânio 235, foi atacado por X. Tornou-se instável, esse colchetes pontilhado significa isso, gerando o urânio 235, ele vai se partir. Observa no final que ele formou Kr 9036, o Y e X. O mesmo X, se você perceber, que estava lá no início. Vamos continuar a ler. Repara, hidrogênio 2, hidrogênio 2, se juntaram. Estavam separados por essas linhas sinuosas. No segundo momento, se juntaram. Terceiro momento, continuaram juntos, o que denota que partes menores geraram uma parte maior. A figura 1 representa uma reação que envolve o isótopo 235 do urânio e a figura 2, outra reação que envolve o isótopo 2 do hidrogênio. Letra A. Identifique a partícula designada por X. Letra B. Escreva a equação que representa a formação de Y. Letra C. Identifique as reações nucleares representadas nas figuras 1 e 2. Vamos voltar lá no primeiro esqueminha montado para que a gente tente entender aquele processo. O urânio 235 foi atacado por X. Bombardeamento é característica de fissão nuclear, porque você observa no final a formação do Kr e do Y, dois átomos diferentes. Lembra? Quebraram um núcleo grande e formar núcleos pequenos. X provavelmente será um nêutron, pois você tem aqui o ataque de nêutrons no início e a formação de X no final, que justamente completa a ideia do nêutron. Próximo esquema. Você partiu de átomos pequenos, hidrogênio 2, e juntou-os. Isso caracteriza a fusão nuclear. Vamos agora reler as perguntas e respondendo. Letra A. Identifique a partícula designada por X. Obviamente, é um nêutron, pois esse bombardeou o átomo inicial e foi formado ao final do processo. Então, X é o próprio nêutron. Vamos ao item B. Escreva a equação que representa a formação de Y. Volte lá no esquema primeiro. Você colocará o urânio 235 mais o nêutron X. E no final, o Kr 90, os dois nêutrons X, mais o Y que foi designado. Veremos como fica agora. Urânio 92,235 mais nêutron 0,1, dando, setinha, 2 nêutrons 0,1, criptônio 36,90 mais Y 56,144, sendo então a resposta final desse item. Vamos ao item C agora. Identifique as reações nucleares representadas nas figuras 1 e 2. Ora, como podemos ver nos esquemas, a primeira reação partiu de um átomo muito grande sendo atacado e gerando átomos pequenos, mais nêutrons. Essa é uma reação de fissão nuclear. E a segunda? Você partiu de núcleos pequenos de hidrogênio, gerando um só ao final, caracterizando a
fusão nuclear. Então, as reações finais são fissão nuclear e fusão nuclear. Como dica de estudo, é importante você perceber e fazer alguns estudos sobre a utilização das bombas nucleares e observar principalmente seu efeito destrutivo. Seria interessante discutir sobre a real necessidade de termos. E um outro ponto importante, vá à internet e discuta e observe as reais aplicações no dia a dia dessa utilização da energia nuclear, seja na agricultura, na medicina, etc. Um grande abraço e até a próxima. Na aula de hoje estudamos radioatividade 3. É importante então observar que ao longo das sucessivas desintegrações, famílias se formaram. Os elementos radioativos então passaram a pertencer hoje a 4 séries ou famílias radioativas. Aprendemos o que é fissão nuclear. Lembre que a fissão nuclear é a quebra de núcleos grandes, gerando núcleos pequenos. E discutimos a fusão nuclear. É a junção de núcleos pequenos, gerando um núcleo maior e mais estável. E que em ambos os processos produzimos grandes quantidades de energia. Até a próxima aula. Caros colegas, o importante nesse momento é diferenciar as séries radioativas e mostrar para ele a diferença entre fissão e fusão nuclear. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.